Olá, senhores estudantes. Estamos aqui dando continuidade à análise dos problemas do livro David Gritzes de mecânica quântica e nós estamos aqui com o problema 2.6, né? Então esse problema ele conta o seguinte para a gente, né? Ele fala: embora a constante de fase geral da função de onda não tenha nenhum significado físico, sempre se cancela quando você calcula uma quantidade mensurável, né? Ele dá esse aviso, né? Aí, a fase relativa dos coeficientes da equação 2.17 é muito importante. Por exemplo, suponha que mudemos a fase relativa de psi1 para psi2 e psi2, né, no problema 2.5, porque nós resolvemos no vídeo anterior, né? Então tá aqui a função de onda em função da posição e do tempo, para o tempo inicial t igual a zero e em uma única dimensão. É a constante de normalização, o primeiro estado estacionário mais uma fase sobre o segundo estado estacionário, por exemplo, uma fase elevado a φ, em que φ é alguma constante, né, que você vai atribuir depois, aí fala, calcule psi de posição e do tempo, né, que ele está representando aqui, o módulo de psi quadrado e o valor esperado da posição e compare os resultados com os que você obteve antes, né. Ele fala, analisamos os casos especiais, onde φ é igual a π sobre 2 e φ igual a π. Para uma, ele faz uma dica aqui, né? Para uma exploração gráfica desse assunto, veja o applate de nota de rodapé número 7, né? Esse applate, né, eu havia citado no exercício número 5, quando eu falei do exemplo 2.1 aqui do livro do Griffiths, né? Eu tentei ter acesso a esse applate, mas infelizmente ele está fora do ar atualmente. Estou tentando encontrar uma versão paralela que dê para vocês olharem a simulação de ver as ondas se evoluindo no tempo. Bom, então, para resolver esse problema, né, então ele chama atenção, ele pede primeiro você fazer essa comparação, né, ele mostra a importância na equação 2.17 desses coeficientes, né, que é o Cn, que estão aqui à frente da função de onda estacionária, né? E aqui há esse termo, né? Ele chama de psi minúsculo em função da posição e do tempo quando você inclui aqui a exponencial, né? Junto com essa função. Porque agora você tem um somatório de vários estados, né? Ou seja, o primeiro estado estacionário, o segundo estado estacionário e assim por diante. O quantos você tiver, né? Isso é que vai compor a função de onda total daquele sistema físico que você está analisando, né? Que é a função de onda psi maiúsculo em função da posição e do tempo, tá bom? Então, essa notação, essa engloba essa, né? Exponencial. Bom, o que chama aqui a atenção também, né, se a gente for olhar para a equação 2.39, né, deixa eu subir aqui. Opa. Nossa, vamos lá. Aí, na equação 2.39, ele mostrava, por exemplo, no que o exercício número 5 pedia para a gente calcular, né, que era o valor esperado da energia, né, do Hamiltoniano, na verdade, ele está aqui, né? E aqui aparecem esses coeficientes, né? Por exemplo, né? Aqui está o módulo ao quadrado dele, para você obter o valor esperado, né? Quando você olha para essa equação, você vê a importância do que se trata esses coeficientes aqui, né? Que ficam à frente. Esses coeficientes foi o motivo de você ter expandido a base, né? Para a função de onda, para você poder obter cada um dos estados estacionários, né? Não dava para fazer numa função de onda total, né? Porque, na verdade, essa função de onda aqui, que você tem, né? Na equação 2.17, por exemplo, ela é, vou mostrar ela novamente aqui, ela é, na verdade, essa função de onda, ela é um pacote de ondas, né? Essa que é a verdade. Então, na verdade, você tem aqui cada um dos estados representando uma das ondas, né? O primeiro estado estacionário, uma onda, o segundo estado estacionário, segunda onda e assim por diante. Então, na verdade, o que se revelou é que se você tivesse todo o pacote de ondas, essa função não descreve os estados físicos, não consegue, né? Ela não é uma função normalizável. Não dá, ela não é quadrado integrável. A função do pacote completo das ondas que compõem a função de onda de um sistema. Por isso foi necessário expandir, fazer uma expansão numa determinada base, uma base com casos, cada um dos casos estacionários, e aí essa estrutura é capaz de você normalizar, tá certo? Sempre truncando a sua série, né, de somas em algum momento, tá certo? Não pegando o espaço todo, não a base toda. Isso é discutido nas videoaulas que havia passado para vocês verem do professor, né? Então, essa é uma relação importante, né? Então, aqui é fruto disso, né? Então, como não são todas as ondas que compõem para a obtenção do valor esperado das grandezas físicas, né, nos estados estacionários, então nós temos aqui um resultado, né, desses conjuntos de ondas finitas, né? Temos aqui o valor esperado para o Hamiltoniano escrito dessa forma. E essa somatório de módulo de C n ao quadrado
se traduz, né, se revela como sendo um tipo de probabilidade dessa energia. É um peso estatístico sobre o valor da energia. É isso que acaba revelando aqui. Por isso que no final do exercício 5, né, se a gente retomar lá na forma, né? Peraí, deixa eu aqui mesmo, né, que é melhor. Se a gente retoma aqui no problema 5, né, do livro do Griffiths, tá aqui. Quando a gente respondeu, acho que o item E, né, que perguntava os valores de energia 1 e 2, né, a gente tinha lá, na verdade, que o valor esperado do Hamiltoniano, no caso, ele era igual a cada uma das probabilidades, né, no caso aqui do item 5, para encontrar energia no estado 1 e no estado 2. E, no caso, essas probabilidades, que no caso era aqui do exemplo do exercício 5 era meio, né? Era o valor, o módulo ao quadrado do coeficiente valia meio, tá ok? Para cada um deles. Aí somava e dava o valor esperado da energia, né? Ou o valor esperado do Hamiltoniano. Então, essa é a importância dos coeficientes, tá certo? Ele se traduz aqui, nessa altura, né, a gente percebe que ele se comporta como sendo um tipo de probabilidade, tá? Com função ao valor esperado. Ele tem esse comportamento. Bom, e aí retomando o exercício 6 para atender ao que ele quer que a gente analise, né? Então, ele considera essa função, levando em conta o que a gente aprendeu no exercício 5, né? O problema 2.5, ele é muito interessante, apesar do vídeo ter ficado longo, né? Para quem assistiu aí na aula anterior. Ele é um resumo de todo o mecanismo que a gente faz em mecânica quântica, né? Como se calcula o valor esperado dos observáveis, como se normaliza a função, como se organiza ela para você ter a solução de forma satisfatória, cálculo do desvio padrão e mesmo obtenção dessas probabilidades, né, de encontrar a partir de um determinado estado estacionário específico. Né? Então é muito importante o problema 2.5, que ele acaba sendo um bom resumo aqui de todo esse mecanismo que a gente está tentando buscar futuramente a generalização. Bem, então, feito esse adendo, né, todo aqui, né, a gente agora vai atender realmente a que o exercício, o problema, né, 2.6 está tratando aqui para a gente. Então, vamos fazer o que ele está pedindo. Né? Tratando-se dessa função, que agora tem uma fase e elevado a φ, né? Então, um deslocamento que acontece, né? E aqui o enunciado mostra que esse deslocamento não é uma informação física, né? Ele é apenas um deslocamento. Eu comecei a observar uma determinada posição e estou observando agora uma posição deslocada no espaço em outro ponto, nada mais. Tá? Ou na posição, ou no caso, no tempo, né? Que aqui, olhando para essa estrutura, a gente está vendo que tem a parte complexa, isso aqui vai ter a ver com o tempo, deslocamento no tempo. Então, vamos lá, vamos calcular então essa função de onda psi minúsculo da posição e do tempo, em função da posição do tempo para uma única dimensão, módulo ao quadrado, valor esperado, e depois comparar os resultados com o que você obteve antes, né, no caso do problema 2.5. Então, vamos lá. Aqui está o problema 2.6. Deixa eu subir um pouquinho, que agora eu já fui lá para a parte final. Aqui. No problema 2.6 nós temos, né, ele fala, né, a partir do problema 2.5 que a gente analisou, a gente teve a função de onda obtida para esses estados, para esses dois estados estacionários misturados, né, que é o que ele tratou lá. E aí temos então a função de onda, psi maiúsculo, em função da posição e do tempo, é igual a essa expressão aqui. Então nós temos, eu posso aqui dar uma maximizada, que é bom pra gente, né? Sempre que a gente pode aproveitar, a gente faz isso, né? Maximiza um pouco a expressão e nós temos aqui então 1 sobre raiz quadrada de A, isso aqui é a constante de normalização, que foi obtida na função, e elevado a menos I ômega t é a frequência, mostra que esse sistema oscila ao longo do tempo, né? Dessa forma. E aqui as funções da posição seno de π sobre ax mais seno de 2π sobre ax vezes I elevado a menos 3i ômega t. Tá? Vezes que aqui mostra como é que a amplitude está oscilando. Agora incluímos uma fase. Tá, ok? A fase E elevado a φ, que é o que o exercício 6 está pedindo para fazer. Então, no segundo estado, aqui seria o primeiro estado estacionário, até aqui esse início do colchetes, né? E aqui é o segundo estado estacionário, tá bom? Então, o segundo estado estacionário está incluindo, aqui está o segundo estado estacionário, inclui agora essa fase, tá bom? Que é o que você vê aqui, opa, aqui está, tá vendo? Incluindo no segundo estado estacionário uma fase. E, claro, a função agora não é a mesma, né? Ela tem essa fase diferenciando, de modo que você... Mas aí podemos recordar, no caso, para a obtenção do módulo ao quadrado da função de onda, temos aqui, então, módulo ao quadrado aqui é o complexo, ela vezes o seu complexo conjugado. Bom, as constantes são reais, então é 1 sobre raiz quadrada de A elevado ao quadrado, tá aqui 1 sobre A. Aqui, respeitando as relações, né? E aí, esse cálculo foi todo desenvolvido no exercício
no problema 2.5, mas aqui a gente pode ver, ó, o quadrado do primeiro termo, tá vendo? Porque esse aqui é a parte real, mais o quadrado do segundo, okay? Só que complexo conjugado, né? Não se esqueça. Então, seria essa função vezes a sua complexo conjugado. Então, essa parte vai zerar, vai dar e elevado a 1, né? Porque vai ficar e elevado a menos 3i ômega t vezes e elevado a mais 3i ômega t, vai dar 1, vai dar 0 no expoente, e aqui também vai dar 0 no expoente da fase, que é um número complexo, e elevado a i φ vezes e elevado a menos i φ. Então, essas quantidades dão 1, né? E aí, portanto, você só tem esse. E os termos cruzados, né? Que seria duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo vezes o primeiro com os conjugados, né? Então, o primeiro não conjugado vezes o segundo conjugado. Então, o cosseno agora fica 3 ômega t menos a fase. Ó, porque aí agora você combina, tá vendo? Multiplicando essas duas exponenciais, aí fica a soma dos expoentes, né? Então, e elevado a menos 3i ômega t mais i ômega, i φ, né? Então, fica menos 3i ômega t mais i φ, ok? Então, tá aqui, né? 3 ômega t, no caso, menos i φ, né? Porque aí, essa estrutura de função, a gente reescreve em função do cosseno, né? Porque aí vai dar para fazer esse tipo de procedimento. Claro que porque você leva em conta, né, que tem que multiplicar essa quantidade também que está aqui à frente, né? Que ela está multiplicando todo mundo. Então, vai ficar menos e elevado a i ômega t, que multiplica essas duas exponenciais. Então, vai ficar aqui menos 4i ômega t, com relação à fase, né, que ele estava multiplicando à frente, e aqui elevado a i φ. E aí deu, de acordo com o problema 5, né, deu essa estrutura aqui para a função. Só inclui a fase de fato, tá vendo? Aquelas relações que envolvia as exponenciais, que podia reescrita em forma de cosseno, desde que você inclua o fator 2 aqui, né, à frente, conforme foi sendo feito aqui no caso, ok? Então, essa quantidade somada a essa, né, exponencialmente falando, aí dá essa estrutura do cosseno. Bem, veja só. Então, 3 vezes ômega t menos uma fase. Essa é a diferença. Antes só não tinha essa fase aqui, né? Apenas essa diferença do problema 2.5. Bem, então aqui temos o módulo ao quadrado da função. Então, e aqui, aí ele fala, né? E, consequentemente, né, por isso aqui você tem que o valor esperado da posição então vai ser igual a essa expressão aqui, a sobre 2, 1 menos 32 sobre 9π quadrado cosseno de 3 ômega t. Até aqui era, né? Até aqui era a resposta que você tem do valor esperado para a posição no exercício 5. Problema 5. Então aqui basta incluir essa fase, tá vendo? Menos e φ. Você pode até fazer todo o cálculo novamente, de fato vai se revelar assim. Então, e a gente vê aqui então, né, que isso aqui significa fisicamente, né, pro dizer que apenas, né, que o horário começa diferente, num tempo diferente, né, isso que ele está dizendo aqui, né. Então, basicamente é isso que ele fala, né. Então, ou seja, é um deslocamento temporal, né, ou seja, você, na verdade, está vendo o mesmo fenômeno físico, né, dos dois estados estacionários misturados, só que em tempos diferentes. O cronômetro do relógio estava marcando uma posição no tempo 0 para 1, no outro cronômetro só vai começar a contagem num tempo posterior, né, nada mais. Né? É isso que se mostra aqui, porque você percebe que a fase só afetou a componente temporal, tá vendo? É um deslocamento de frequência no tempo. Tá? Bem, a gente tem então, né, que então é um deslocamento apenas no tempo, né, de tempo igual a zero para um determinado ponto, né? É isso que ele chama aí, né? Agora, se você vê, se, né, aqui no caso, se o φ ele for igual a π sobre 2, que é uma das propostas do problema 2.6, né, ele substitui esse valor para o φ, né, depois dessa análise, aí você tem então lá, se o φ for igual a π sobre 2, então, né, a função de onda em função da posição no tempo igual a zero, né, vai ser igual então a essa estrutura aqui, né, a mistura dos dois estados estacionários, só que levando em conta o fator, a fase, né, π sobre 2, né, se a gente for olhar aqui, né, se eu só subir um pouco, opa, temos aqui, aqui, você substitui a fase, que seria, no caso, π sobre 2, né, que isso aqui seria equivalente ao seno dessa expressão, né, a gente pode ver aqui, né, aí seno de π, né, na verdade π sobre 2, perdão, seno não, né, vai dar a fase, deslocando π sobre 2, isso, vai ficar
cosseno de ômega t. Opa, aqui vai dar 0, né? Cosseno de 0 vai dar 1. E aqui vai ficar, opa, módulo da fase. Vamos ver? Olha aí, só não perder o raciocínio aqui. Aqui temos, então... Ah, tá aí. Então vai dar aquela parte que envolvia cosseno, se a fase for... Então, porque aí você teria o cosseno de 3 ômega t menos φ, né? Igual... Ah, tá certo, é o que eu estava raciocinando ali. Que vai ser igual a seno de 3 ômega t, porque menos π sobre 2, né? Cosseno de um argumento menos π sobre 2 é igual ao seno daquele argumento que você fez a subtração, tá certo? Então tá aqui. Então, o valor esperado, nesse caso, ele parte do valor A sobre 2, né? Então, vejamos isso é de fato, né? Então, no instante inicial, né, que é o ponto de partida, da observação, a partícula se encontra exatamente na metade do poço quadrado infinito, que é o que o problema 2.5 falava lá antes, né? E aqui você tem essa estrutura para a função, I vezes a fase. Que, inclusive, foi um dos cálculos que foi proposto lá no próprio problema 2.5 para se desenvolver, né? Calcular aqui para esses casos, né? Φ sobre 2. E se o Φ for igual a π, né, que seria meia volta na circunferência trigonométrica, né? Então a função de onda seria em função da posição e do tempo, para o tempo inicial igual a t0. Aí, no caso, né, cosseno de 3 ômega t menos essa fase valendo π, né? Isso aqui seria igual, né? Você espelhar a função, né? Então, no círculo trigonométrico você vai para o lado oposto, né? E com o mesmo valor, no caso, né? Então, isso teria dar menos cosseno de 3 ômega t, ok? Então, é a fase completa, né? Meia volta na circunferência do círculo trigonométrico se traduz dessa forma, né? Então, há uma troca de sinal, na verdade, nesse sentido, né? Então, o valor esperado aqui, a partir dessa... Aí, claro, aqui fica menos I, menos φ de 2, que seria a resposta para o cosseno. Enquanto que aqui seria I seno, né, no caso, né? I seno de ômega t. Só que seno, no caso, está valendo para esse valor por tempo igual a zero, né? Isso aqui zeraria, né? Então, seria para o tempo igual a zero lá. Aqui vai dar zero e você tem, então, eliminar esse termo aqui. Deixa eu olhar aqui. Um módulo ao quadrado, ok? Bom. Aqui, deixa eu ver. Estou passando novamente, né? Tá. Então, só analisando aqui. Porque aqui. Então, nós temos nesse caso que, para o valor esperado, quando você tem uma fase π, né, sobre a função de onda, do valor esperado da posição, ele vai começar nesse valor, então, de A sobre 2, 1 mais 32 sobre 9π ao quadrado, né? Para não ter que fazer todo o cálculo novamente, né? Se você consultar lá no problema 2.5, você vê que quando a gente tinha essa estrutura para a função de onda, revelava aquele valor esperado ali para a posição. E quando a função tinha essa estrutura, que também já foi discutido no problema 2.5, também revela, né, que o valor esperado da posição era esse daqui, A sobre 2. Por isso que eu não tive que refazer o cálculo aqui, tá bom? Então esse era o problema 2.6, né, muito vinculado ao problema 2.5, né, mas que ajuda a gente a entender também quando você tem uma fase deslocando a posição da partida, tá ok? Então até a próxima.